Sejam muito bem-vindos a mais uma opção da programação, da novíssima programação da TV Araguaia, o seu Juris Toca, onde nós iremos abordar assuntos na temática jurídica, tirar dúvidas e, em especial, trazer conhecimento a você, telespectador. E hoje nós temos um tema muito importante para tratar. E para termos ideia do quão esse tema é importante, há pouco menos de 50 anos era praticamente impossível e era ilegal até mesmo fazer o divórcio. Nós sabemos que muitos abordam essa questão de várias formas, há várias dúvidas a respeito disso, por isso que é tão importante nós termos aqui especialistas e pessoas que podem de fato tirar as dúvidas. E eu quero desde já agradecer muito o convite que foi feito à doutora Taine. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui hoje. Espero sanar todas as dúvidas dos telespectadores. E a doutora Camila. Me sinto lisonjeada de estar aqui hoje com vocês, com você, doutor Hérix, com a doutora Taine. É a primeira experiência e eu espero que seja produtiva para todos. Fiquem tranquilas, como a gente falava pouco antes de entrarmos no ar, é uma conversa e vocês são especialistas, eu tenho certeza que darão um verdadeiro show aqui a respeito de conhecimento. E eu já começo fazendo a primeira pergunta. O que é que leva uma pessoa ao divórcio, doutora Camila? Atualmente, eu estava até dando uma pesquisada, porque assim, quando a gente atua nessa área, a gente se depara muito com mulheres e homens, mas principalmente mulheres, que elas pedem o divórcio, em sua maioria, por conta de violência doméstica. É um dos principais assuntos que geram esse pedido de divórcio, mas não é o campeão dessa crise na relação do casal. O campeão é a crise financeira. Ele está em primeiro lugar. A crise financeira está em primeiro lugar. E aí depois vem violência doméstica, vem ciúmes, vem falta de comunicação, incompatibilidade de gênios também, que depois de algum tempo as pessoas percebem que depois de alguns anos juntos, eles não têm o mesmo perfil, como que duas pessoas totalmente diferentes estão ali, e é o que gera a briga às vezes entre os dois. Então, assim, dentre os motivos, esses são os principais. Pelo menos que eu me deparo. E você, doutora Taine? Eu acho que eu também me deparo bastante com essas questões, assim, familiares. A violência doméstica, a gente sabe que a violência doméstica, ela tá aí, ela tá o tempo inteiro. Tem muitos casais que estão passando, muitas mulheres que estão passando por esse dilema da violência doméstica. Mas, assim, em outro parâmetro, eu acho que a maior causa do divórcio hoje é a falta de comunicação entre as partes. Porque, assim, vocês vão me entender, quando uma pessoa vai casar e tudo mais, ela já teve um relacionamento, ela está namorando aquela pessoa há um determinado tempo, tudo isso. Mas muitas vezes, durante o namoro, eles não conversam sobre causas principais que vão ser importantes do casamento. O financeiro é uma das causas de maior divórcio, mas é coisa que você tem que conversar durante o namoro e não depois que casar. No namoro. A comunicação de um casal, ela tem que vir no namoro, porque o namoro é a fase de conhecimento. Sim. Então, assim, falta muito isso nos casais hoje em dia. É isso que está acarretando tantos divórcios. Hoje nós estamos num país que praticamente de 10 casais, 7, 8 se divorciam. Isso é muito alto. Ainda mais pós-pandemia. Principalmente pós-pandemia. Qual é essa abordagem? Vocês têm essa mesma visão que as pesquisas dizem, que esse período pós-pandêmico, até mesmo durante o período da pandemia, houve uma explosão de divórcios? Teve. Infelizmente, O que ocasiona essa questão, essa explosão de divórcios? Eu acho que é muito nesse sentido mesmo que nós estamos falando, da falta de comunicação e do excesso das pessoas ficarem juntas o tempo todo. Porque, assim, até a pandemia, a gente saía, trabalhava, durante 2 anos praticamente, foram quase 2 anos aí, todo mundo ficou em casa. As empresas começaram a trabalhar com seus funcionários, tudo telepresencial, então o marido e a mulher estavam em casa. E para estar em casa, para dividir tarefas domésticas, criação de filhos, não é muito fácil. Principalmente quando não tem um bom diálogo. Eu acredito que isso foi a maior influência que teve realmente para que os casais descobrissem que o amor acabou. Não é que o amor acabou, é que a convivência não deu mais certo durante aquele período, porque não souberam juntos conversar e chegar num consenso para ambas as partes.
A questão da pandemia, ela também envolve muito a questão do afastamento social, né? Houve todo esse distanciamento social de todo mundo que você convivia, até dos seus próprios familiares, e você, ao mesmo tempo que você se afasta socialmente de uma grande parcela que você tinha contato, você acaba se fechando num mundo onde você tem contato só com aquela única pessoa. Então, de certa forma, o ser humano, ele é falho, ele não é perfeito, né? E ele começa, em determinados comportamentos, ele começa a meio que implicar com o outro, até mesmo a negativa de tomar, sei lá, alguma Coca-Cola em lata, vira uma implicância, e aí você vai desenvolvendo ali um conflito, vai nascendo, e aí aquilo futuramente vai desgastando. Então, você vai desenvolvendo um conflito a partir dali e vai acabando. Quando você vê que não, que você chega no final da relação, que foi o que eu acredito que deu na pandemia, foi esse desgaste emocional que teve e essa descoberta de que você não era tão parecido com seu companheiro quanto você pensava, porque você convive 24 horas com seu companheiro. E foi o que ocasionou essa explosão, né, de divórcios que teve, separação, famosos que anunciaram tantos divórcios. E para que um experimento maior do que o próprio BBB, que você vê o confinamento durante 3 meses, né? Porque que as pessoas estão ali implicando o tempo todo um com o outro. Desgaste na relação muito natural, porque né? você está o tempo todo com aquelas mesmas pessoas. A gente às vezes brinca entre nós. Eu não me aguento, imagina a pessoa que convive comigo. E, na verdade, eu acho assim também, uma grande questão é porque nós estamos numa fase da vida, todo mundo, intolerantes. Nós nos tornamos intolerantes, principalmente pós-pandemia. Sim. E durante aquele período dos 2 anos que a gente tem aí, basicamente, reclusos de pandemia, as pessoas estavam intolerantes ao extremo. Uhum. Apesar de estar todo mundo com medo de ser contaminado, de falecer, ou de qualquer coisa nesse sentido, as pessoas foram se tornando intolerantes. Elas foram colocando que, eu valorizo mais isso. Mas não é, na verdade, que a gente começou a valorizar algumas coisas mais que as outras. A verdade é que a gente não está tolerando pequenas coisas como a gente tolerava antes. E isso principalmente no casamento. Importante. Talvez a mulher, o homem, não posso falar só das mulheres, porque vai que tem algum telespectador masculino me assistindo e ache ruim, mas ele tá vendo a toalha lá em cima da cama, não pegou a toalha em cima da cama. Antes isso não era causa de divórcio. Hoje as pessoas não têm tolerância para aceitar a toalha em cima da cama. Aí vai de você achar isso bom ou ruim, né? São pequenas coisas, São né? pequenas Detalhes que às vezes fazem uma diferença muito grande porque são importantes. Eu pelo menos, eu não sou casado, mas eu tenho essa visão de que às vezes o que é um detalhe, o que é sem importância para você, tem uma importância fundamental para o outro. Por isso que volta ao que vocês dizem há pouco, né? Vocês disseram há pouco, melhor dizendo, que é a questão da comunicação. Acho que a comunicação ela é importante em todas as questões. Eu comecei um relacionamento há pouquíssimo tempo e uma coisa que eu sempre falo com a minha namorada é, olha, vamos conversar, vamos sentar, vamos chegar num acordo, deixa eu entender a sua visão, eu vou tentar fazer com que você entenda a minha visão, porque eu acho que essas coisas vão evitando desgastes desnecessários, porque às vezes uma coisa que é tão simples, que é tão pequena, termina desembocando num problema grandioso. E nunca é só uma coisa, né? O divórcio eu acho que nunca é só um probleminha, um detalhe. É a junção, doutor. É a junção das coisas. É aquilo que você deixou de discutir. É uma toalha em cima da cama, é um banheiro com a tampa aberta, é pequenas coisas. Tanto que quando a pessoa chega para você e fala assim, doutor, eu quero me divorciar, nós olhamos assim, tá, tudo bem, vamos fazer o processo de divórcio. Mas nós advogados somos psicólogos. A doutora Camila está aqui para não me deixar mentir. Nós somos psicólogos. Líderes espirituais tem hora também, né? Somos psicólogos. A gente senta com o cliente, ele vai contar a história do casamento dele. E muitas vezes você analisa que é exatamente isso que está acabando com o casamento da pessoa. É a falta do diálogo, é a falta de conversar. Aquilo incomoda a pessoa e ela não conta para o marido ou conta para a esposa, ele guarda para si. Não vou contar porque a pessoa não se importa. E aquilo ali vai destruindo o casamento. E vai cada vez mais destruindo o casamento. E uma hora se torna, não tem como mais, acabou.
Tem como mais haver um processo de restauração. Não restaura mais, acabou. E aí, já partindo dessa questão, quando não há mais o que ser feito, nós sabemos que há a forma consensual e a não consensual. E aí eu faço uma pergunta para cada uma de vocês e, rapidamente, o que define a forma consensual, doutora Taine? A forma consensual é quando os dois estão em acordo sobre o divórcio. Não só sobre a separação, mas sobre a separação do casal, sobre divisão de bens, sobre a questão da guarda e de alimentos dos filhos. Então, assim, o consensual, o próprio nome já diz, é o consenso do casal, agora ex-casal, em chegar no divórcio todo definido, com a separação, com a divisão dos bens, o que cada um vai ficar com cada parte, e até mesmo quem vai cuidar dos filhos, como é que vai ficar o valor da pensão alimentícia, tudo isso se torna o consensual. Então, se faltar um desses elementos, é onde entra no divórcio não consensual, que não tem como ter um consenso. E o não consensual, como será que é resolvido? Nós vamos só dar uma olhadinha no EPROC e voltamos daqui a pouco para responder essa questão.